ungido ou demitido? Salmos 105, 15. Ele disse: não toquem nos meus servos que eu escolhi, não maltrate os meus profetas. Em outras traduções, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Aqui fala sobre escolhido, ungido, profeta. Ungido ou demitido? Você é ungido ou demitido? Como é que eu sei que eu sou ungido ou demitido? Quem é ungido e quem é o demitido? Ungido, primeiro. Profeta. Os meus profetas. Não toquei nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Os ungidos do Senhor são ungidos por Ele. Não existe ungido por homens, é ungido por Deus. Quando eu sou ungido por Deus, eu sou escolhido, chamado por Deus. Eu sou escolhido, chamado e ungido pelo próprio Deus. Qual é a diferença de um ungido para um demitido? Quando Jesus nos chama, quando Jesus nos coloca no ventre da nossa mãe, quando Ele nos escolhe, Ele manda a nós lá do céu. O Espírito Santo dele vem sobre aquela criança que está no ventre e ela está selada pelo Espírito Santo, ela é ungida. O que é ser ungido? Você tem o Espírito Santo. Os ungidos têm o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é ungido. O que é ser ungido? Ter unção do Espírito Santo. Se você não tiver unção do Espírito Santo, você não é ungido. Tem gente que nasce ungido no ventre. Jesus foi colocado no ventre de Maria, ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre o ventre de Maria e ela engravidou de Jesus. Ungido no ventre. João Batista foi ungido no ventre de sua mãe. João Batista foi ungido no ventre. Sansão foi ungido no ventre da sua mãe. Sansão. Esté foi escolhida ainda no ventre para aquela missão que ela veio para cumprir. Moisés foi ungido no ventre para aquela missão. Mas tem uns que são ungidos no ventre e só começam seu ministério numa certa idade, mesmo tendo o Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo, mas só começou seu ministério depois dos 30 anos. Todos os ungidos têm o dia de começar o seu ministério. Não é porque foi ungido dentro do ventre que nasceu ungido, que nasceu nazireu, escolhido, separado, que ele vai já nascer fazendo já milagre, já vai nascer cantando, profetizando. Não. Você é ungido no ventre da sua mãe, mas você tem toda uma trajetória. Jesus, que é Jesus, teve uma trajetória até os 30 anos para poder começar o seu ministério. Então não é porque eu sou ungido e escolhido que eu vou começar o meu ministério desde o ventre, não. Todos têm sua idade. Nasce ungido, mas é chamado no dia que Deus preparou para você começar o seu ministério. Assim foi com todos. E o demitido? O demitido foi ungido. Foi chamado, foi ungido. Como Saul foi chamado. Saul foi chamado e ungido pelo profeta Samuel. Foi chamado e ungido para ser rei. E quando foi que ele foi demitido? Ele foi demitido quando Deus tirou o Espírito Santo dele. Ele foi demitido. Saul era ungido, mas depois ele foi demitido. Saul foi ungido, mas Deus se arrependeu porque ele desobedeceu. Então não é porque eu sou ungido que eu vou estar
o tempo todo cometendo crimes e achar que vai ficar por isso mesmo, que eu sou ungido, que eu sou intocável. Não. Não toquei nos meus ungidos, não toquei nos meus profetas. Quem não pode tocar? Os homens. Os homens é que não podem tocar nos ungidos do Senhor. É os homens que não podem tocar nos escolhidos. É os homens que não podem tocar nos profetas. Mas Deus pode. Não é porque eu fui escolhido que os homens não podem me tocar que Deus não pode. Deus tocou em Saul. Deus tocou em Saul e matou. Deus matou Saul. Deus escolheu Saul, ungiu Saul e depois matou. Porque ele não quis mais ouvir a voz de Deus. Quem matou Saul foi a própria castigo de desobediência. É o mal que destrói o mal, não é Deus. Quem destrói o mal é o mal por si destrói. Não foi Deus, mas Deus permitiu que ele fosse destruído porque não obedeceu e foi demitido. Não é porque um dia você foi ungido que você vai ficar desobedecendo, cometendo crimes contra o povo, contra as pessoas, contra as ovelhas do Senhor, contra os ungidos do Senhor verdadeiramente, que você não vai ser demitido, não. O que eu mais vejo hoje é líderes, pastores, dizer não toquei nos ungidos do Senhor. E quem garante que tu é ungido do Senhor e não é demitido? O que eu mais tenho visto é líder e pastores demitido. Quem me disse foi o próprio Deus. Esse aí é demitido. Esse não tem unção. Quando é que eu sei que o cara é demitido? Quando ele não tem unção. Como é que eu sei que ele não tem unção? Quando eu tenho discernimento. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho discernimento. E eu sei que ele não é ungido porque ele não tem Espírito Santo. Ou ele nunca foi ungido porque não chegou a hora dele mesmo. Ou ele não é ungido porque ele perdeu o Espírito Santo e foi demitido, como Saul foi demitido. Tem muito líder hoje, pastor, que estão nos púlpitos com cargo, com título, com a coroa, mas não tem unção. Não é mais ungido, já foi demitido. Você foi ungido. Quem não pode tocar em você? Os homens. Mas quem pode tocar em você? Deus. Então a quem você deve obediência? A Deus. Por que Saul morreu? Porque ele desobedeceu a Deus. Não foi os homens que ele desobedeceu. Se Saul desobedecesse aos homens e obedecesse a Deus, ele nunca tinha perdido a coroa e nem a unção, nem o Espírito Santo. Saul só foi demitido, tirado o Espírito Santo dele, a coroa, porque ele não obedeceu a Deus. Foi obedecer quem? Os homens. Foi obedecer quem? A voz de homens. Quando você deixa de obedecer a voz de Deus para obedecer a voz de homens, você é demitido. E você fica sem unção. Você pode ter cargo em qualquer lugar. Você pode ter o que você quiser. Você compra cargo com dízimo, compra cargo com dinheiro, compra cargo com fama, compra cargo com influência, compra cargo com bajulação. Mas você não é ungido. Só é ungido quem tem o Espírito Santo. Se você não tem unção de Deus, você não tem o Espírito Santo, você já foi demitido. Se você foi escolhido um dia, ungido, mas se hoje você pecou e não se arrependeu, você está demitido, você foi demitido. Mas só reconhece isso quem tem discernimento do Espírito Santo. Conheço de longe alguém que foi demitido. Conheço de longe alguém que não tem o Espírito Santo. Eu conheço de longe alguém igual Saul, que só tem a coroa, mas unção, não tem mais nada, não tem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, não pode se salvar. Sem o selo do Espírito Santo, não entra no céu. Só entra no céu se tiver o selo do Espírito Santo. Se você foi ungido e foi demitido, você não entra mais no céu. Foi demitido de quê? Da onde? Do céu. Você foi demitido do céu. Aqueles que foram ungidos, mas foram demitidos, não entram mais no céu. Não se arrependeu, já blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais como se salvar. Então, de ungido e demitido, você obedece e continua ungido. Se arrepende e continua ungido. Desobedece e não se arrepende, você é demitido. Você perde o céu, perde tudo. Pode até ter coroa, pode ter cargo, pode ter título, pode ter o que você quiser, mas no céu você não entra.